Aprenda a realizar as contagens de barras dentro de uma lateralidade. É isso que a gente vai ver hoje, desmistificar aí, tem gente que ensina de outra forma, mas vamos ver conforme a metodologia de Al Brooks, certo? As contagens de barra dentro da lateralidade. Antes de tudo, vamos relembrar como é as contagens de barras, que geralmente a gente enxerga ela em tendência, mas vamos fazer esse esclarecimento das contagens de barra. Quando o preço ele está em tendência, certo? No caso aqui do H1, H2, que ele está em uma tendência de alta, e o preço ele fizer uma correção, certo? Lembrando, o preço ele vai estar trabalhando acima da média móvel, então toda vez que ele fizer um impulso, fizer uma correção e o preço for acima da máxima da barra anterior, isso é uma H1. E no caso de correções de ABC, que eles fazem uma H2, uma H3, certo? Uma correção mais ampla, e toda vez que ele fizer uma correção, H1 deu continuidade à correção, certo? E aí vai para H2 e H3 se ele for acima da máxima da barra anterior. Isso é em caso de tendência de alta. O oposto é em caso de tendência de baixa, o preço vai estar trabalhando abaixo da média móvel, o preço ele está trabalhando abaixo da média móvel, e toda vez que ele fizer uma correção, certo? Para dar continuidade àquela tendência e ele superar a mínima da barra anterior, aquilo é uma L1 e dá sequência no caso da continuidade da correção, uma L2, uma L3. Agora vamos enxergar isso dentro da lateralidade, como fazer esse tipo de contagem, visto que a gente tem algumas regras antes de identificar essas contagens de barras. Primeira coisa, você tem que saber que para contagem de barras em lateralidades, ela serve para lateralidades com a amplitude maior, ou seja, não é uma lateralidade estreita. Lateralidade estreita você não vai conseguir identificar ali aquelas contagens por ser superação das extremidades das barras anterior constantemente, ou seja, superação de máxima, superação de mínima, então o preço ele está ali como se fosse um arame farpado, certo? E eles geralmente são bandeiras, e aí você não adianta realizar essas contagens e você vai ficar confuso e não vai conseguir realizar a operação. Então, primeira coisa é lateralidades amplas, onde tem uma extremidade mais amplas, certo? Uma extremidade onde a máxima e a mínima estão mais distantes, certo? Então, vamos ver isso na prática. Então, primeira coisa é você identificar o ciclo do preço, ou seja, onde ele está trabalhando, qual é o ciclo do mercado, é uma tendência ou uma lateralidade, visto que é diferente esse tipo de contagem de barras em cada ciclo. Em uma lateralidade, a primeira coisa que você tem que identificar é esse ciclo, ou seja, a lateralidade, a própria lateralidade. Você tem que identificar aonde esta lateralidade, a amplitude dela e, claro, a média móvel, que ela tem uma certa funcionalidade que não é diferente de uma lateralidade com amplitude menor. Então, o preço, no caso de uma H1 e H2, ele está trabalhando, ou seja, abaixo da média móvel. Ou seja, ele está trabalhando próximo à extremidade das mínimas, ou seja, no fundo daquela lateralidade. Ele está trabalhando abaixo da média móvel, ou seja, ele está trabalhando próximo ao fundo. É diferente da tendência de alta, que o preço está trabalhando acima da média móvel e a superação da máxima da barra anterior. Então aqui é a superação da máxima, porém no fundo da lateralidade e abaixo da média móvel, certo? A terceira coisa é você saber que para ter uma probabilidade maior da reversão e da falha, o preço ele vai estar com uma mínima mais alta, certo? Isso aí é uma característica de reteste daquela extremidade, ok? Então isso é para a contagem de barra de H1 e H2. O preço, visto que na maioria das vezes ele vai falhar a extremidade, então quando ele estiver próximo ao fundo, ele faz as contagens de barra de H1 e H2. Na L1 e L2, segue a mesma sequência, identificar a lateralidade, os topos e as mínimas daquele range, certo? Segunda coisa, está trabalhando acima da média móvel, então é o que? O preço tem uma média móvel, certo? Mas ali ela não tem tanta inclinação, mas ele está trabalhando acima da média móvel. Você vê que lateralidade, o preço ele supera a média móvel, falha, volta para baixo, então é justamente isso. Então,
Quando ele superar próximo ao topo a mínima da barra anterior, uma L1, superou novamente, fez um reteste, uma L2. E aí você busca essa operação com o quê? Essa mínima, essa máxima mais baixa. Isso aqui dá uma probabilidade melhor nas suas operações. Então ele está próximo ao topo, então ele tem uma máxima mais baixa próximo ao topo da lateralidade. Beleza, galera? Então esse foi o motivo, ó, de eu realizar a operação aqui no mini índice, certo? O preço estava dentro da lateralidade, ele fez um impulso. Qual foi o impulso? A gente já falou em outros momentos desse impulso, que é o que? Essa abertura do gap. Então aqui é um tipo de impulso. Preço corrigiu superando, fez uma barra externa superando aqui a mínima da barra anterior. Isso aqui é o que? Uma falha dele superar esse estopo aqui. Então uma L1 fez um novo teste, ó, a máxima mais baixa, uma L2 aqui abaixo, e o preço veio buscar em um canal estreito. Aqui dificulta mais você segurar a operação, porque o preço estava entrando em um canal estreito, ou seja, ele tinha mais barras de alta, mas geralmente o preço ele faz em uma lateralidade, uma movimentação de duas pernas, certo? E aqui, ó, chegou, superou, ó, aqui que falamos sobre a média móvel, superou a média móvel, o preço fez no fundo da lateralidade, ó, uma H1, superou, fez um teste novamente, ó, uma H2. Aqui foi uma ótima operação, quem pegou aqui uma H2, ó, buscando a extremidade novamente. Beleza, galera? Então isso é as contagens de barras em lateralidade. Então fique atento, porque geralmente você quer fazer as contagens de barra conforme a tendência. Então se você for contar conforme uma tendência, no caso aqui, ó, se você for contar o preço, fez um impulso, tá em tendência, uma H1, corrigiu, uma H2, foi buscar a H2, ela vai falhar, então você vai perder ali com a falha da H2, da H3, então tem que entender o ciclo do preço para realizar essa contagem de forma correta. Então geralmente a maioria dos rompimentos irá falhar, por isso que altera essa forma de contagem de barras, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou da dica, desse esclarecimento de contagem de barras, para a gente estar com mais dicas aí. Faz seu comentário se você quer algum padrão de All Brooks aí, de Price Action, para a gente estar fazendo esse vídeo.